Noite, estimados vizinhos. Estamos aqui mais uma vez, eu de novo, Gabriel Pereira. Como estão vocês? Como está a noite por aí? Hoje nós temos uma live especial, um pouco diferente, com o Dr. Wagner Inácio. Ele que é cara super gente boa, é mestre e doutorando em Direito, me deu aula na Unipac, onde eu formei. Ele é apaixonado por Direito Civil, é um professor maravilhoso. E nós vamos estar aqui com ele hoje, para falar um pouco aí das relações de Direito Civil com Chaves e Chapolin. Deixa eu convidar ele aqui. Boa noite a todos. Dizem aí qual cidade de onde vocês estão nos assistindo nessa noite tão fria. Wagner Inácio, como é que tá? Salve, meu bom amigo Gabriel. Você me copia bem daí? Sim, sim, te vejo bem, te escuto bem. Aí também tudo tranquilo? Tudo excelente. Como se estivesse aqui. Maravilhoso. Tô aproveitando para ajustar aqui a distância da câmera, para não, Aham. Eu não. também vou ver se dou uns ajustes aqui também, mas acho que tá Isso, bom, tá tranquilo aí. não tá muito Muito quente. frio aí? Rapaz, o bar tá assustador, né? O bar, Tá a esquisito. temperatura tá acostumado. Você tá em Ubar? Tô aqui o bar. Tá acostumado também. Hoje nós estamos com quantos graus? Nem E eu imaginei. nem sei, eu sei que Hoje foi tá. 8 graus de manhã, 7 graus. Tá até. Sério? Isso Que aqui pro povo isso. lá tá congelando, ó. Nós estamos aqui de agasalho. Então vou te apresentar mais ou menos então. O Wagner ele é professor, apaixonado aí por direito civil, nasceu na cidade de Palmas, mas dá aula, né? Aqui o Barça dá aula mais na cidade de vizinhas também, Wagner, ou não? Palma, ó, uma só. Palma. A Palma só. E Palma é menor que o Bar, não é? Nossa senhora, Palma tem 5.000 habitantes. É uma Que isso. megalópole pequenininha. Então se apresente um pouco aí também pro pessoal também que tá nos assistindo aí. Não, mas eu sou chato, não tem nada de bom de saber de mim, não. Eu sou só um mineirinho. Na realidade, não sou mineiro de nascimento, né? Eu nasci numa cidade do lado de Palma, porque não tinha Ah, é? o negócio é complicado. Não tinha maternidade, né? Então a gente ia nascer em Miracema, estado do Rio de Janeiro. Que isso, não Mas eu, sabia. eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite, Gabriel, porque Imagina. para mim, essa aqui é a última grande live, né, da pandemia. Chega, porque não, foi um Por quê, ano. gente? Você sabe que eu gosto de sala de aula. Meu negócio é sala de Sim, aula, sim. eu gosto demais, né? E nós ficamos aí um ano e meio praticamente. Tudo bem, alternando entre o presencial e o remoto, mas eu dei muita aula remota. Nossa, fiz live. Aí eu falei, não, eu quero fazer uma coisa para desestressar. Eu lembrei de você, falei, o Pereira. O Pereira é o cara, é o cara. Eu que te agradeço, eu que me sinto honrado com um convite desse. Porque assim, eu brinco muito com os meus alunos. Na realidade, não é uma brincadeira, isso é verdade, né? É, é, Direito civil está presente em tudo que a gente faz, né? Eu tô achando que eu vou virar essa luz de lado. Peraí, deixa eu só ver se melhora. Deixa eu ver se aqui vai ficar um pouco. Ficou a mesma coisa. Então vamos. Mas ela tá grande aqui, eu vou voltar cá para cá. Porque aqui fica menos incomodando o rosto. Mas eu, eu, eu falo que, assim, que a gente vive direito civil sem perceber. E essa brincadeira. E olha que eu te liguei, a gente pensou em um, dois casos. Hoje a gente já está com uns 20 Pois episódios que é, eu queria falar, né? O pessoal pode ficar tranquilo, vai ser 5 minutos de live, a gente vai falar rapidinho e acabou, todo mundo vai cestar. Mas aguentem um pouquinho, porque vai ser bem diferente. A gente vai fazer uma live aqui conversando sobre alguns episódios e percebendo o que, que tem de direito civil nesses episódios, né, Gabriel? Uma coisa importante, Gabriel, para quem vai nos ouvir que não é do direito, porque quem for percebe claramente o que a gente vai fazer. Mas quem não é, a gente não vai falar aqui de direito civil mexicano, né? Que é o que isso. passa o seriado, os seriados do Chespirito, né? E Né? você me apresentou agora aí o Dom Caveira, né? Vou assistir hoje. Fantástico. Ó, estou aqui já com o Chavinho aqui, outro Muito Chavinho bem. aqui, dois Chavinhos. É, e, e, e também nós não vamos falar do direito vigente à época em que foi ao ar É, foram ao ar os episódios, porque seria quase impossível a gente tentar é. situar, né? Tem episódio que tem
duas regravações, tem versões diferentes, episódios Oh. perdidos, episódios achados, episódios sumidos, episódios. Tem episódio com 8 versões. É muito. É uma mítica, né? É uma mitologia que Roberto É. Bolaño criou e que fez parte da nossa infância. Eu sou nascido em 78. É mais ou menos. O Chaves é do começo da década de 70, não é isso? O Isso, Chespirito. isso. É. Então eu sou da época da áurea do Chaves, lá no México, né? Ele chegou no Brasil final dos anos 80, mais ou menos, se eu não estiver É enganado. 84 por aí. Isso. É o ano que nasceu a minha esposa, 84, olha só. Então. Não, peraí que eu acho que eu fiz conta errada. Nossa. Não, tá certo. É Tá 84. certo. Matemática também sou péssimo. Então, muita gente chegando aqui, até uma tal de Lalada aí, que é minha mãe, né? Da professora Clara, tá aí também. Abraço, Clarissa. Então eu peguei alguns episódios e acho que vai ficar legal, porque vai ficar gravada essa live, para professores de direito civil poderem usar. E eu Claro, como as pessoas não percebem nos episódios o que é direito civil naquela história, né? Mas antes, Gabriel, eu queria te pedir uma informação, porque claro. o título da nossa live é X-Espírito, que está escrito lá. E o que é Uhum. espírito, né? Por que você não colocou Chaves ou só Chapolin? Por que a gente falou X-Espírito? É para dar mais essa abrangência, né, nessas obras, porque na realidade, né, o Chaves e o Chapolin veio do programa Chespirito, né? Então dá essa abrangência maior aí. A gente vai tentar falar um pouco do Chapolin, o que a gente consegue enxergar ali no Chaves. Isso é muito bom, é até didático, né, Wagner? Porque nas aulas, quando você usa esse tipo de exemplo, as pessoas até pegam, entendem mais fácil, né? Com certeza. E o Chespirito, salvo engano, é um apelido do próprio Bolanhos, não é isso? Isso, isso. É uma comparação com o Chaplin. Eu já ouvi algo assim, não sei se é Com verdade. Shakespeare. Com Shakespeare, olha Com só. Shakespeare, é. Olha, se vocês quiserem ouvir um pouco de Chaves e aprender, sigam aí o underline, né, CH. Isso aí, por Olha, favor. E siga o Chaves, professor Wagner também nas redes aí. Chaves é uma lenda. Chaves é uma coisa espetacular. Então vamos começar para o pessoal Vamos ter noção. começar. O pessoal vai reparar que a gente vai olhar para o lado aqui, porque tem um script, né? Senão é muita Uhum. coisa para a gente ir conversando. Claro, as minhas dúvidas estão todas anotadas aqui. E tinha um episódio que a gente estava falando do mesmo assunto, eu tô assim, eu queria falar disso, e ele tá falando de outra coisa de lá, e a gente tá falando do mesmo episódio, a mesma situação. Acontece. Por aquilo que é o mais importante para nós, que é o relacionamento da dona Florinda e do Isso. professor Girafales, né? Florinda Messa, que é esposa de Roberto, do falecido Roberto Bolanhos, e Isso. Girafales, o nosso professor Girafales é Aguirre, Isso, Rubem Aguirre. Rubem Aguirre, muito bem. E é interessante que o Girafales não leva o nome do próprio ator, né? É. A maioria dos personagens de Chaves, não sei se o pessoal já teve curiosidade disso. É por preguiça, eu acho mesmo. Era criatividade. O cara gastava com roteiro, com personagem, eu não tô preocupado. Eu acho que é porque, assim, ele escrevia sem saber que aquilo ia dar certo. Então, tipo, qualquer sketch, a Florinda sempre chama Florinda. Então, um dia, a Dona Florinda acabou que foi, né? O Ramon sempre chama Ramon. Aqui no Brasil, que abrasileiraram pra Madruga, né? Deu certo, né? Ficou um nome espetacular, né? E a gente Ficou, vai falar ficou. de Madruga aqui também, dos seus 14 meses de aluguel, né? Vamos começar, então. Com esse relacionamento da Florinda e do Girafales. Todo mundo sabe que a Florinda é viúva do Frederico, pai do Kiko. Se eu falar, quando eu falar errado, eu não tive tempo de estudar. Então, o nome do pai do Kiko tá errado. E ele era da Marinha. Isso. Isso, da Marinha. Então, no Brasil existe pensão de militar. Acredito que no México também, porque a história. Sabe de algo que eu acabei de lembrar agora? Sem querer te interromper? Pode falar. O pai do Kiko nem tem a certeza que ele morreu de fato. Porque ele sumiu. Ele Tá vendo? Aí desapareceu. que entra o direito. Desapareceu. Então eles acreditam, né? Perdão? Ele é ausente, então teria mais uma Ausente, é.
Exatamente. Nem tem certeza que ele morreu. Tem isso, olha só, tá vendo? Direito tá em tudo. Perfeito. Olha que coisa espetacular, hein? O Bruno, que é o Bruno Santana, que é um cara espetacular, agora vai a sargento lá no Rio Grande do Sul, mandou para nós aqui que o professor Girafales só estava errado no dia só errou uma vez no dia que ele pensou que estava errado, né? Exatamente. Exato. Mas existe uma teoria na internet que a dona Florinda e o professor Girafales não teriam se casado porque Exatamente. ela recebe a pensão do Frederico, né? Mas essa parte a gente não vai trocar uma ideia. A grande dúvida é: os dois seriam companheiros aqui no Brasil? Haveria uma união estável entre dona Florinda e o professor Girafales? Ou haveria um namoro qualificado? Olha, meu bom amigo, é talvez a pergunta mais difícil para a gente estabelecer, mas eu tentei pensar alguns elementos para sustentar a nossa teoria, né? Para mim ali é simplesmente namoro qualificado, né? Uhum. Para quem está nos assistindo, a teoria do namoro qualificado é apenas um nome que tentaram dar jurídico para o namoro em si, para diferenciar do namorico, né? Do ficar. Uhum. Namoro qualificado são as pessoas que namoram mais tempo e tudo mais, e há uma certa dificuldade para se diferenciar da união estável. Porque a união estável está lá no artigo 1723 do Código Civil, ela tem que ter base, ela é baseada, ela é fincada na ideia de constituir uma família. E ali a gente começa a imaginar que poderia haver a ideia de constituir uma família. O professor Girafales se refere muito ao Kiko como, em alguns momentos, como filho, né? Isso. É, é, eu lembro até do Kiko chamando ele de papai, né? Então, assim, é algo, é algo muito interessante. O Ivan Cota tocou no ponto que eu queria falar aqui. Eles nunca se beijaram, né? Sim, só tomaram café. Vai tomar café assim lá na China, né? Só que a questão é a seguinte: a dúvida é, precisa desse tipo de relacionamento para termos união estável? Isso é legal quem está nos ouvindo, nos vendo, porque depois ninguém sabe a gente transforma isso num podcast. Não existe na base legal brasileira a ideia de que há necessidade de intercurso sexual ou de contato sexual e muito menos beijo, porque eles poderiam dar seus ósculos, não óculos, né? Seus ósculos lá escondidos, né? Dar seus beijinhos escondidos. Até porque não é o mote do seriado, né? O seriado ele é extremamente puro, né? Ele trabalha um Sim, sim. contexto muito diferente do que a gente conhece. E então, assim, primeira ideia que a gente tem que ter, o fato deles nunca terem se beijado nas câmeras e não transparecer para nós a ideia de que o professor Girafales já dormiu na casa da dona Florinda. Não me recordo de um episódio em que isso tenha, pelo menos subliminarmente, ter sido colocado. Mas o que seria a prova de uma união estável? A ideia de se construir uma família em comum. E, na Uhum. realidade, em momento algum, isso está muito claro. Ele é quase uma visita, né? Ô Wagner, o Kiko, por exemplo, ele contava daquele jeito assim: quantas xícaras de café faltam para eu ter um pai novo? No caso, tem que ter um prazo? Exato. Né? Antigamente tinha no nosso país, a gente tinha a ideia de 5 anos, né? Ou a presença de filhos, mas a legislação mudou já antes do próprio Código Civil, caindo essa ideia de prazo, porque realmente o amor não pode ter prazo, né? O amor Ótimo. não tem validade, o amor menor ou maior não é assim que a gente se constrói. Você pode ter união estável mesmo com pouco tempo de contato. A gente tem uma decisão do STJ, se não me engano, ele afastou a união estável, eram 3 meses. Uhum. Mas 6 meses, a gente pode falar que é união estável? A gente já tem um problema para resolver, né? E eles foram vários anos. Quanto tempo durou Chaves na televisão? Ô, tudo 25 anos. 25 A anos. gravação. Café, né? 3, Haja 4 café. café, né? É, é... Mas ali eu tenho uma ideia que eu parei para pensar. Um dos indicativos de constituição de família, quando você não tem como só juntar testemunhas, porque essa distância ali é muito patente. Uhum.
seriam, por exemplo, você tentar construir uma vida patrimonial comum também. Isso também é possível. Uhum. Tomar muito cuidado com isso, porque uma sociedade é a mesma coisa e não quer dizer união estável. É, Mas eu me lembro de quando tudo que a dona Florinda compra, ela compra para ela com o dinheiro dela. Ela compra a máquina de lavar, né? Que é aquela que isso. passar nos rodinhos. Nos Eu, roletes? com a máquina de lavar tinha aquilo de verdade, né? Eu fui conhecer a lavar de velho, mas é, é, então não tem qualquer indicativo. Tudo que ela compra, tudo que ela adquire é para ela com o dinheiro dela. A dona Florinda é talvez um primeiro símbolo aí de feminismo, né? Ela Pois seguiu, é. né? Ela e a Chiquinha estão sempre na luta do feminismo. Exatamente, exatamente, né? A Chiquinha é a emancipação da mulher, né? Como se fala lá no México, que é uma das poucas personagens. Eu acho que é Chaves, Kiko, Seu Barriga. O Seu Barriga no original chama o quê? Como é que ele chama? Barriga mesmo. Barriga. Olha Barriga. que espetacular, né? O e a Chiquinha seriam os. E a bruxa do 71, como é que ela chama em. Porque eu já ouvi alguns episódios e eles chamam ela de bruxa, né? Isso, bruxa mesmo, é. Como é que ela se chama? Bruxa do 71 também, no Isso, original? mesma coisa, mesma coisa. Essa coisa do 71 é porque lá no México, quando tem a Miss, eles sempre falam a mulher do 69, do ano de 69, né? E ela, Entendeu? ela E foi Miss. aí era o contrário, ela era a bruxa do 71, que ela entrou no ano 71. Aí eles aproveitaram e colocaram a casa 71 também, para poder continuar a piada, né, nos anos seguintes. Que legal. E pouca gente sabe, ela é uma mulher, era uma mulher maravilhosa, né? Muito Sim, linda. muito linda. Compartilhei uma Nasceu foto dela hoje, bem jovem. Angelina Fernandes, né? Nasceu na Espanha, se não me engano, não é isso? E isso, nasceu na Espanha, é. Muito bem. Aí passou por vários países, Cuba, e depois acabou indo para o México, lá onde se consolidou. A Adriane Cosplay colocou assim: ele comprou o restaurante. Aí eu tenho uma dúvida, porque essa do restaurante eu não tive tempo de checar. É aluguel. A dona Florinda comprou, mas comprou junto com ele? Não, é alugado, ela alugou do seu barriga. Ah, mas Aí, aí, quando o seriado vai chegando lá na metade, ela passa a dever 14 meses de aluguel pro seu barriga. olha, você não sabia, não. Pois é. Pra você ver, é o remake do Chespirito. Chega no momento que ele não tem mais o seu Madruga, ele usa a Dona Florinda pra dever os 14 meses de aluguel. Que Olha legal. só. Quem está chegando aqui e não é fã do Chaves, o seu Madruga, quando houve a briga, né, do Bolanhos com o Villagrán, o seu Madruga acabou se afastando também, né? Houve um. Na verdade, o que aconteceu? Quando o Carlos saiu, o Kiko saiu, ele foi fazer uma série dele na Venezuela. E aí, depois de um tempo, o Ramon também saiu, mas não foi para trabalhar com o Kiko na época. Ele saiu para fazer circo. Ele preferiu sair para fazer circo. Só que muita gente confunde. E o Villagrán aproveita isso para poder usar para se defender, entendeu? Ele meio que Aham, usa disso. Só que tem umas reportagens da época que o próprio Ramon, né, o seu Madruga, ele mete o pau no Kiko, fala que não tem nada a ver com ele, não tá trabalhando com ele. O que aconteceu foi o seguinte, depois que a Florinda, né, começou a ter um relacionamento sério com o Chaves, ela passou meio que a produzir também. E aí algumas pessoas se incomodaram com a direção dela. E aí o Ramon foi uma dessas pessoas e preferiu sair para fazer circo, porque eles ganhavam muito dinheiro fazendo circo. E aí ele preferiu rodar, entendeu? o programa do Kiko. O programa do Kiko passou na Bandeirantes, na Foi, parte foi. chamava El Kiko. Eu não me lembro. Ele Tinha teve uma. muitos programas, teve olha só onde o direito entra novamente. Quando o Carlos Villagrán saiu do Chaves, ele não podia usar o nome Kiko. Então ele passou a usar o nome de Ninho, como se Ah, fosse menino, só isso, só Ninho. houve uma discussão que o Bolanhos falava que o personagem era dele, né? E o Villagrán Isso. afirmava que era ele que criou o Kiko, né? É, tem essa, tem essa, tem essa confusão muito grande aí. Eu não sei se todo mundo assim, quem também está assistindo, porque eu sei que tem vários aqui chavetes, né? Sei que sabem tudo de Chaves. Mas quem não é seguidor igual a mim, segue muito pouco, na realidade existia o programa que era Chavo del Ocho, né? Isso. Ocho aí não é por causa da casinha dele, não. É por causa da rede, né? Da rede de TV. Isso. A Televisa era o número 8 lá do canal, igual a gente tinha no Brasil aqui. E aí vem o Chaves com El Chavo del Ocho, que
talvez o programa humorístico mais famoso do mundo, não sei. É, É uma coisa. É porque a gente tem uma coisa com o Chaves, né? tem sim. Mas, cara, é da segunda metade do século XX, para mim, não tem ninguém no mundo que não lembre disso. Todo mundo conhece, né? Todo mundo Morreu, gosta. Chaves morreu em 2013, 2014, agora eu não lembro, 2014. 2014, né? Já Isso. com seus 80 e Guaraná com rolha de idade, né? Mas aí o Kiko depois vai para Venezuela e faz lá o programa Isso. dele e tal. E tem uma série de brigas. Tem briga com a Chiquinha, né? Com a Maria, como é que ela chama? Antonieta de las Neves. Eta delas Nieves. E aí a Dona Nieves vem daí também, né? A Isso, avó lá. verdade, verdade. Isso. A avó do seu Madruga, bisavó da Chiquinha. Tá certo, ele preocupava com o roteiro. Concordo com o Bolanhos. E assim, houve por trás do Chaves uma série de brigas por direitos É. autorais. E tivemos agora recentemente. O Chaves saiu do ar no mundo por Amanhã faz causa um ano. disso com os filhos, né, do Chaves, para poder. E é engraçado que a gente chama de Chaves, né, do Bolanhos, por questões de royalties, dos direitos, né, de transmissão lá É. tem, que ele tem lá para poder repassar. Isso é A muito legal. família é dona das histórias, né? E a Televisa é dona das fitas, né? Do vídeo, da É, produção. a imagem é toda. Ele é É. o. Né, caramba, se a gente puder imaginar, eu acho que o Chaves é para o mundo o que os Trapalhões são para nós, né? Sim, sim. Os Trapalhões foram um fenômeno brasileiro, né? E aí passaram pelos mesmos problemas, os mesmos perrengues, né? E Exatamente, exatamente. a mesma ideia. Isso é normal também. É Então, assim, normal, a gente trabalha muita gente, tem ego, tem dinheiro, tem direitos autorais. a gente está falando de muito dinheiro, né? A coisa. É. Aqui, ó, personal, o Funko aqui, ó. Funko Pop tá aí. Né? E uma coisa interessante, eu não conheço a legislação mexicana, mas se fosse no Brasil, os herdeiros, dentre eles a Florinda, né? O Bolanhos deixou uma filha, um filho, se eu já vi. Tem mais? Ele tem, acho que 6 filhas e um filho. É alguma coisa assim. E a Florinda, que era E a Florida. esposa, né? Isso. No Brasil, se assim fosse, eram 70 anos de direitos autorais para os herdeiros, a contar de 1º de janeiro de 2015. Já que ele faleceu em 2014, né? Para quem está fazendo concurso, nós temos o Bruno Lourenço aí. Lembrar sempre que direitos autorais duram 70 anos a contar do 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento, né? Então ainda tem bastante tempo ainda para receber royalties aí, É todos o que os direitos. aconteceu recentemente com o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que entrou agora em domínio público. Ah, é? Estava É. acompanhando esse. Então, que Tem legal. bastante gente lançando várias versões agora de sítio aí. Olha que legal. Isso aí é um fato. Você tá ligado até no sítio, não tá Tá moleza, vendo? não. Então, assim, eu acho que a gente pode bater o primeiro martelo aqui, Florinda e Girafales tem namoro qualificado, não tem só café, né? E eu queria te perguntar Mas outra coisa. A gente está falando sobre, né, no caso do namoro e tudo. E tem um outro assunto assim, não vou entrar muito, senão já vai demorando a live aqui mais de horas. Mas eu vi também que agora tem uma amiga minha que fez um TCC sobre isso, a Andressa, abraço Andressa, sobre contrato de namoro, que é o contrário. Né, a pessoa que faz um contrato para falar mesmo que não tem intenção de formar família, que é apenas um namoro. Eu vi que tem aí pessoas fazendo isso, que, por exemplo, às vezes viaja com a namorada, vamos falar assim, né, uns 3 meses, né, e com medo de ter depois algum problema ali, né, ele já faz tudo direitinho, não tem intenção de ter família, né, só um namoro mesmo. essa questão do namoro qualificado e da união estável explodiu na pandemia. Porque muita gente foi Aham. junto, né? Você imagina, o A quer ter seus momentos íntimos com B, né? Duas pessoas. E lembrando aqui, pessoal, desde a decisão do STF, união estável é entre duas pessoas e não entre um homem e uma mulher. Então, nós temos duas pessoas que queriam ter lá seus, né? Ó, dar uns beijinhos assim. Se eles Tomar um café. casas separadas, tivessem núcleos pessoais, ter perigo para a pandemia. Então eles foram morar juntos, né? E aí surgiu essa dúvida. O Lourenço mandou uma pergunta aqui: por quanto tempo vai se poder explorar esses direitos?
Lourenço, eu não sei te afirmar porque eu não conheço a legislação, né, mexicana. E olha, por incrível que pareça, a legislação autoral no mundo inteiro tem coisas muito diferentes. Assim como tem Sim. situações que são muito parecidas, né? Busca-se até mesmo um direito autoral mundial, porque hoje em dia as marcas são mundiais, mas eu não sei te afirmar. Se fosse no Brasil, 70 anos a contar de 1º de janeiro de 2015, 1º de janeiro de 2085. Eu nem estaria mais aqui. Então, só o pó mesmo do Wagner Inácio. Bastante pó, como diz um amigo meu. Porque eu sou gordinho. Eu tive uma dúvida agora também. A gente falou do Girafales e do Kiko poder ter essa socioafetividade. Tá lá No na frente. caso, por exemplo, se o. É verdade. Se no caso, por exemplo, do Girafales, vamos colocar aí, querer registrar o Kiko como filho, tem que tirar o nome do Frederico ou não? Vamos falar disso aí? Vamos falar de uma vez disso aí? Tá lá na frente, eu Vamos. vou só pegar para eu lembrar que eu já falei. É meu estudo de doutoramento, né? É multiparentalidade, baseada na socioafetividade. Primeiro, o que é socioafetividade? Na minha época, na época do. O Pereira não, porque é menino, mas na minha época, já 40 e lá vai Thundercats para trás, pai era quem era casado com a mãe. Ponto. Isso é, na realidade, um brocardo romano, que se chama. É uma presunção, né? Pateris est, que está no Código Civil, artigo 1597. Pai, pater is est. Então, pai é aquele, né? Pateris est quem núpcia demonstrat, né? Isso quer dizer o quê? Pai é aquele que demonstra as núpcias. Pai é aquele que é casado com a mãe, tá? E havia uma outra presunção que mater semper certa est, né? A mãe é sempre certa. Isso Barhofen, com o seu das Materras, já falava disso. É uma certeza que a gente tinha secular. Mãe é de onde eu saí, né? Eu saí de dentro de alguém, então esse alguém é minha mãe. Só que isso foi quebrado ao longo do tempo, principalmente quando se reconheceu a importância da afetividade que hoje está na nossa legislação, né? Nós temos uma decisão, a primeira decisão do STJ sobre se não me engano, eu agora estou querendo lembrar quem foi o ministro, se foi a Nancy Andrighi, aí desculpa que agora fugiu, quando fala que cuidar, que amar não é um valor jurídico, né? O afeto não é um valor jurídico, mas cuidar é. Só que Uhum. o último ano da Dilma, 2015, se não me engano foi 2015, ingressou na legislação brasileira, no ECA, o artigo 92, parágrafo 7º, que fala do direito ao afeto. E isso é muito legal. E o que é? E óbvio, não é só de 2015 para cá, a gente já discute isso há quase mais de 10 anos no Brasil. O que é a paternidade socioafetiva? É aquela ideia de que pai é quem cria, pai é quem está do lado, pai é quem. Pai e mãe, tá? Pai é quem realmente está do lado das pessoas. Eu tive o prazer de fazer talvez a única dupla paternidade socioafetiva da região aqui da Zona da Mata, antes da legislação brasileira, do regulamentação do Foi meu CNJ. tempo do TCC, Isso foi muito você legal, lembra, né? né? Mas assim, não vou falar de mim, não vou falar do Chaves. E falar do Pereira também. Pereira é importante. Mas ali, na questão da relação entre o Kiko e o Girafales, eu ainda sinto muita distância entre Aham. ele e o Kiko. Ele tem uma postura muito. Até porque é professor do Kiko, né? É. E todo mundo se preocupa com os 14 meses de aluguel, mas ninguém repara que eles estão todo ano na mesma sala, né? Então tem algo aí pior do que os 14 meses de aluguel, que é a reprovação de todos eles. Mas eu não consigo enxergar ali naquela relação uma socioafetividade, porque há uma distância. Você pode ver, o professor Girafales quer ensinar o Kiko a tocar violão, a jogar Verdade. futebol americano. É um episódio até poucas vezes passou na televisão, né? Aquele que vai aprender Isso. futebol americano, que é até num local bem diferente, nem sei É no onde é. terreno baldio. Eu fico imaginando se aquilo não é o terceiro pátio, hein? Pode ser o terceiro pátio aquele lá, será que não é não? Pode ser. Tem um episódio um sketch que antecede o Chaves, que é dos ladrões, Chombres e Peterete, que tem um pátio e tem lá no fundo uma casa de número 8. Os fãs teorizam que ali pode ser o terceiro pátio. Não sei, Ah, depois te mando esse vídeo. que quem está assistindo a gente não é seguidor aí do Turma CH, tem uma teoria de que. Essa teoria é bem comprovada, porque
há um sketch em que ele fala assim, é no outro pátio, e aponta para a esquerda, e não para a direita, onde estaria Isso. o primeiro pátio, né? O primeiro pátio onde estão as casinhas ali que a gente conhece mais, né? O segundo pátio é aquele que tem uma fonte e que o Sr. Madruga, de vez em quando, vai pintar lá e faz uma confusão danada. Esse é o segundo pátio. Isso aí. E aí, então, assim, não consigo enxergar, mas hoje é importante Uhum. há um reconhecimento. E vamos imaginar que houvesse já um princípio de sócio-afetividade, uma proximidade, e o seu professor Girafales fosse realmente um padrasto para o Kiko, né? A Uhum. legislação brasileira, aqui eu peço desculpas, eu não me recordo, nunca guardei o número dessa lei, mas eu guardo o nome. Essa lei é chamada de Lei Clô, por causa do Clodovil Hernandes. Foi um dos Isso. poucos projetos que ele teve que permitiu que o enteado acrescente ao seu patronímico, ou seja, o nome de família, o patronímico do padrasto. Então, imaginando que o Girafales seja o patronímico, né, o nome de família do professor Girafales, eu não sei o primeiro nome dele, né? Dizem que Inocêncio. Você sabe, eu sabia que você sabia, entendeu? Então, o patronímico, né? É o sobrenome, né? É que os latinos chamam de apellidos, que são os cognomes que vêm da linha de agnação, né? Que é a linha romana são os agnomes, né? Que vem da linha masculina, né? Então, Isso. isso tudo aí é direito nosso também, tá? Isso tudo veio de influência para nós. Nosso direito essa noção ibérica, né? De Portugal e Espanha veio muito para nós. Mas eles não seriam, num primeiro momento, pai e filho sócio-afetivos, mas ele poderia, mesmo sendo padrasto, acrescentar o Girafales. Então a gente ficaria lá, Frederico alguma coisa Girafales. Ele não poderia retirar o nome do pai dele. Tá? Num primeiro momento não poderia, tá? Porque sem prejuízo do patronímico atual. Mas isso vem mudando muito hoje, tá, Gabriel? A gente tem decisões recentes, uma decisão recente do STJ, em que se afastou, se possibilitou afastar o patronímico de um pai que abandonou o filho. Olha que legal. Imagine que você fosse meu filho. Como é que chama sua mãe? Lucelena Pereira. Não, é Lucelena da Silva Pereira. Pereira do meu pai. Luciana da Silva. Então você é Gabriel Silva da Silva Pereira. Vamos imaginar Isso. que é seu pai. Então, Gabriel da Silva Dias. Aí eu te abandonei no seu nascimento. E aí a Lucelena foi à justiça. Essa questão da legitimidade, eu tenho um pé bem atrás. Um dia a gente pode bater um papo numa live jurídica, não essa aqui que é caída. E pediu para tirar o Dias do Gabriel. E foi reconhecida a legitimidade dela e foi suprimido o Dias, né, por questão de abandono Uhum. afetivo. É uma discussão bem interessante essa. Sim. Então, E muitas pessoas às vezes não compreendem, mas isso é muito ligado com a dignidade da própria pessoa, né, Wagner? Muito ligado a isso, né? Tem gente às vezes que acha que é uma bobeira, mas não é, é um direito da pessoa, né? Tem algo importante para a pessoa, às vezes ter o nome do pai, ou às vezes não ter, né? É algo muito íntimo. e assim, é uma valorização do que é de verdade e não daquilo que parece ser, né? Uhum. Eu gosto de uma frase do apóstolo Paulo, mas hoje em dia citar a Bíblia está tão complicado que você faz isso, aí já te apedrejam, né? Esquece que é só o livro mais vendido do mundo. E esse dia meu filho chegou ao ponto de perguntar se Jesus era real. Eu falei, ué, historicamente, sim. Não é fé que ele é o Filho de Deus, mas Jesus existiu, ponto. Né? São duas coisas Esse é um diferentes. fato. Mas o apóstolo Paulo, em algum momento, lá fala que a letra é morta, né? O espírito é que vivifica. Essa é a ideia. Não é a forma que é importante, é a própria existência do amor, do carinho, da proximidade. É a família demonista que a gente fala hoje em dia, né? Mas, Sim. como tá, para não ficar só o direito aqui, ficar chato, eu queria falar um pouquinho também. Eu vou deixar o penhor mais para frente. Nós estamos ainda com Ah, alguns. ok. E já, caramba, já correu para caramba. Meia hora já foi embora. Eu queria falar aqui. Vamos falar do penhor legal. Tem um episódio. Esse episódio, quando eu dou aula de penhor legal, eu falo dele na sala de aula. Agora eu vou ter a base que o Gabriel vai falar pra gente. Gabriel, fala do episódio do hotel pra nós aí. Do Chapolin. É um episódio do Chapolin, não é do Chaves. Isso. É um episódio que chama "A Hotéis Tão Limpos que Limpam Até a Carteira", da temporada de 1976 do Chapolin. Essa é a versão mais clássica. Há outras versões, mas essa é a mais clássica. E aí o que acontece? O Carlos, né, o Kiko e a Florinda vão até um hotel, ficam lá. Só que quando eles vão sair, vão pagar,
né, o valor da conta, eles descobrem que na verdade é o dobro do valor. E aí o dono do hotel fala que não pode sair, tem que deixar as malas ali com ele, tem que deixar a passagem ali com ele. E aí, como que ficaria isso se fosse um hotel brasileiro? Bom, e aí, num dado momento, eles falam, ó, e agora quem poderá nos defender? Bem lembrado. Eu, né, o Chapolin Colorado, que é o maior super-herói, eu acho que Marvel não tem nada. O maior super-herói é o Chapolin. E ele tem lá o cara, como é que chama? O herói americano que aparece lá, of course. Ah, Ele é fala assim, o. Ai, gente, Super Sam. Super Sam. Super Sam, Super Sam. Muito bem, é o herói americano, né? Olha só, primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte: se você se hospeda em algum lugar sem ter dinheiro para pagar, isso é uma das formas aí de obtenção indevida de vantagem. Está lá no artigo 176, né, do Código Penal. Mas eu não Uhum. vou falar do Código Penal aqui, não, do direito penal. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Antes que alguém pergunte, e o dia da pendura? O dia da pendura não é crime porque você tem o dinheiro, você não quer pagar, tá? Que é o famoso 11 de agosto, né? Então, Mas aí me aquele chama caso de você ir num restaurante, comer e não pagar e lavar prato é só coisa do pica-pau mesmo, né? é só do pica-pau, exatamente, né? É. E aí aparece o Chapolin lá para tentar ajudá-los a tirar as malas. E a teoria é boa, que ele vai jogar pela janela, enquanto isso eles Isso. descem, porque isso é importante, o hotel não pode impedir a pessoa de ir embora. A Aham. retenção das malas no Brasil, tá? Mas nós temos que entender algum sentido. Não dá para, por exemplo, a pessoa está saindo pela porta, você dá uma voadora nela e pegar a mala. No Brasil, nós temos dois posicionamentos muito fortes, que é primeiro, na hora que você conversa com a pessoa, ela aceita deixar as malas como garantia, através de uma medida consensual. E o segundo é a partir do momento em que você já foram entregues para você as malas e elas estão em guarda do hotel, fora da posse, né, do contato direto dos hóspedes. Em hotel eu nunca Isso. vi isso, tá, Gabriel? Essa segunda hipótese, mas Uhum. existe uma situação que eu já vivenciei, que há alguns anos eu e a esposa fizemos uma viagem de navio. Antes que alguém pergunte, não foi um cruzeiro? O atleticano não faz cruzeiro, tá? A gente viaja de navio, são coisas diferentes. Nós fizemos uma viagem de navio e aí na última noite antes de aportar, a gente deixa no corredor as malas. É muito Ah, legal. sim. Descem, né, por um local diferente. Então, imagine, se fosse um hotel que tivesse essa tradição, deixei ali. E aí eles vão levar a mala. A partir desse momento, o hotel tem a posse do bem. E aí, na realidade, é uma guarda, uma espécie de depósito, mas já seria uma detenção na realidade. Mas você poderia. É, mas ela já está preparando para torcer para o América, porque os cruzeirenses estão acabando. Mas o hotel poderia reter. Eu nunca vi um hotel fazer isso, mas poderia reter. Aham. Essa situação é importante. Isso que acontece no episódio do Chapolin, isso é verdade, tá? Haveria o problema do direito consumidor do preço, tá dobrado, tudo bem. Aham. O penhor legal existe, tem que ser feita uma homologação, que pode ser judicial ou extrajudicial, mas isso tem base legal. E aí eu te falo uma coisa legal, Gabriel. Nós estamos falando da década de 70. Isso. E aí, década de 70, direito civil mexicano. Por que tem um dispositivo que é a mesma ideia do que tem no Brasil? Porque, meus caros, o direito civil ocidental é praticamente todo ele calcado, fora os Estados Unidos, o common law, nos Estados Unidos e Inglaterra, calcado no direito anglo-saxão. E aí nós temos também romano-germânico. Então, anglo-saxão, não, desculpe, romano-germânico. Uhum. Então, todo mundo bebeu da mesma fonte, que é Roma, depois Alemanha, com os glosadores e franceses. Então, todo mundo. Você está me ouvindo ainda, Gabriel? Que você deu uma travada para mim aqui?
Pra mim eu tive travar um pouco também, mas eu ouvi sim. Eu fui, então beleza, então voltei aqui. Então, assim, o direito é muito parecido nesses locais todos. A gente fala como o Sim, direito sim. civil é estável e agora ele vem sofrendo uma série de modificações positivas, porque nós temos institutos que são milenares. Né? O Pignus, Uhum. que é o penhor, tem 2.000 anos de existência, a propriedade, a posse. Então, nós temos uma legislação que se espraiou, se esparramou pelo mundo inteiro. E sempre que eu falar em ideia ocidental, porque é oriental, o direito oriental é construído sobre outras bases, né? Eu acho que falar de direito oriental, eu não tenho nem coragem, porque eu não tenho o mínimo conhecimento. É uma estrutura completamente diferente, né? Então, assim, só para dizer, esse episódio, se fosse no Brasil, funcionaria de forma parecida. O hotel poderia fazer isso, né? Desde que não expusesse ao ridículo nenhum dos envolvidos ali. Então é mais uma vez o direito civil lá dentro de Chapolin agora. Só que eu tenho uma pergunta para você. Nós já vamos para quase uma hora já de live, faltam 20 minutinhos. A minha dúvida é a seguinte, Gabriel, você Ah. quer um refresco de limão, groselha ou de tamarindo? Eu até anotei, Essa é na porque de Argentina cor eu também. não sei, você sabe, né? Hã? Eu anotei porque de cor eu não sei. Tá me ouvindo agora, melhor? Tô. Ó, é o de limão, que parece tamarindo, mas tem gosto de laranja. O de laranja, que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo. E tem também o copo de água suja, que é importante lembrar que o Kiko toma, Que é, esse que ele episódio é dá uma fantástico. golada boa. Esse episódio, para mim, é um dos melhores da Tienda del Chavo, né? E Sim, aí sim. o Kiko, Chico, o Kiko abre uma lojinha do lado, chama Super de Kiko, né? Isso. Super, Super de Kiko. Chavo e Super de Kiko. É, é, e é espetacular, a coisa assim, é legal a gente ver como é que o Kiko tinha inveja do Chaves, né, cara? Pois é. O Chaves, um menino abandonado, o Kiko tinha tudo. E que ele tinha inveja. Isso tem uma lição aí muito interessante, né? De que Claro, felicidade claro. a gente não tem um conteúdo objetivo, é a gente que entende que a gente tem que ser feliz e se contenta com É. aquilo que a gente conseguiu na vida para aprender a ser feliz com aquilo que a gente tem, né? Eu acho que Exatamente, exatamente. é isso aí, né? Mas só para quem não tá pescando, tem um episódio do Chaves em que ele vai vender kisuke, refrigerante, suco. E que ele fez com a água da chuva. Exatamente. E aí, E não é a água da chuva que ele parou, o balde, pegou a água. Não, ele parou na goteira, né? Isso é fantástico. E aí ele fez 3 sabores. Eu lembrava limão, groselha e tamarindo. Você falou que é limão, laranja e tamarindo? Eu não lembro Eu isso. falei laranja, mas eu não sei também nem de qual, eu acho que eu devo ter pego de outra versão, porque é groselha mesmo, é groselha. A minha memória afetiva é groselha. Eu não sei se eu tô errado, tá? É o Eu também refresco. agora tô me confundindo. Tem O refresco 4 versões nesse episódio. é, olha só. E aí, assim, o que seria isso? Seria propaganda enganosa de longe, né? Seria propaganda enganosa, mas muito de longe, né? Mesmo quando ele Ele pergunta qual refresco você quer, o que é de limão, o que parece de limão, ou que tem gosto de limão. exatamente, né? Então, a propaganda abusiva. Isso é artigo 37 do Publicidade Enganosa. Abusiva não, desculpem, enganosa, tá? São conceitos diferentes. Publicidade enganosa lá no artigo 37 do CDC. Isso, tecnicamente, não é direito civil, né? O CDC é Aham. microsistema. Mas eu dei uma roubadinha e falei, quero falar dos kisuques lá, dos refrigerantes. A Adriane está nos corrigindo aqui que é refresco. É que, Adriane, eu sou Uhum. velho, a gente tinha um refresco que é quase o Bombril, né? Quase a maisena. Chamava Kisuko, que a gente chama, na realidade, de Kisuke. E fazia-se chup-chup, que vocês devem chamar de sacolé, geladinho, aí depende de onde você estiver no Brasil. E o Kisuko era um flaconete, um papelzinho, um papelete assim, desse tamanhozinho, né? Que vinha lá um pó, que sabe lá Deus o que era aquilo. E aí, E rendia, né? aí fez-se o Tang, né? O Tang é coisa de rico. A gente tomava era Kisuke, né? Kisuke.
que era uma coisa. Tá todo mundo bem, vivo. Não, é todo mundo. A gente sobreviveu, cara. Sobreviveu. Eu acho que a gente foi preparado. Tem uma coisa que dizem que o refresco tem mais água do que polpa. Tem uma coisa assim, né? Eles têm uma para dar o nome de refresco. Tem a diferença do refresco e do suco, tem uma coisa assim. Ah, é. Aquele do Chaves quase só tinha água, né? Então. Mas qual é o nome desse episódio? Você chegou Você lembra de Eu cabeça? anotei, quer ver? São 3 episódios. Nem todos os bons negócios são negócios da China. Aí tem a parte 2 que é refrescos numa fria. E tem a parte 3 que é a insônia do seu Madruga. Todos de 77, do Chaves. Espetacular. Esse episódio, o episódio que o Seu Madruga vende churros, pra mim são dois episódios que eu. Aquele é ótimo. Né? É óbvio, Chaves é difícil de você falar um episódio que a gente não gosta. Caramba, espíritos zombeteiros é uma coisa É maravilhosa de ser. fantástico, né? Aquilo. Aquele episódio é fantástico. Eu fico pensando se Bolanhos tivesse nascido nos Estados Unidos, quantas homenagens ele não teria recebido, né? Exatamente. Chaves chegou a concorrer ao Emmy, essas coisas assim, sim, né? Ele concorreu a alguns prêmios ali da época mesmo, mas esses assim não. Prêmios Não, importantes, mas é mas esses aí não, esses citados não. espetacular. E aí vem a dúvida: 14 meses de aluguel, seu barriga, seu Madruga e seu barriga, né? Isso. O seu barriga, eu só tô arrumando a meia aqui só, tô voltando. O seu chama lá o ator que faz o seu barriga? Edgar Vivar? Edgar Vivar, muito bem. O Lourenço, nós estamos aproveitando para introduzir alguém no universo de Chaves aqui. O seu Madruga é um magro que mora com a velhinha. Essa velhinha não é a velhinha, é a Chiquinha, é a menina. Quando o magro sai do ar, é que entra a velhinha, que é a dona Nieves, né? Que é Isso a aí. avó da Chiquinha. É a avó o quê? Materna, não é isso? Então, não dá pra saber. Não dá pra saber. Só dá pra saber que ela é bisavó da Chiquinha, ela é avó do seu Madruga. Não, ela da Chiquinha, ela é bisavó paterna. Ah, Mas não dá tá. pra saber se ela é a avó do seu Madruga de qual lado. E Qual nem dá lá? pra saber também se ela é a avó citada, né? Porque sempre que o seu Madruga dava um cascudo no Chaves, ele falava, né? Não te dou outro porquê, a minha avózinha. E complementava, né? A gente não sabe se é a Dona Neves, que é aquela velha tão arretada ali, cheia de características. Espetacular. Mas a dúvida é: daria para ficar devendo 14 meses de aluguel? Sim, dá para dever 24 meses de aluguel, né? 23 na realidade. E aí resetaria, né? Eu nunca me perguntei se a prescrição lá no sistema mexicano poderia ter alguma coisa a ver com esses 14. Eu não enxergo. Eu acho que isso é muito mais uma Aham. numeração hipotética. E é importante a gente perceber que o seu Madruga pagava o aluguel, porque ele sempre devia 14 meses de aluguel. Senão, Pois é. ele estava sempre pagando, né? Ele pagava lá atrás e começava a correr ali um mês novo, né, para frente. Uma Mas vez, eu cheguei a conversar com um advogado que era do México, alguma coisa assim, e a gente até tentou, não sei, nessa teoria do 15 meses, porque quando faz 15 meses, exatamente 15 meses, o seu barriga fala, olha, infelizmente estou te despejando porque completou 15 meses. E aí o seu Madruga até fala, mas você está me despejando em vez de fazer uma festa, né? 15. E aí tem isso, né? Se talvez com esse 15 meses é que poderia iniciar o despejo. Mas eu não consegui conversar com alguém de fato da época, né? Que conhecesse o direito mexicano da época, para me dar é, essa seguridade. Porque 14 pode ser também um número avulso. no direito brasileiro, qualquer atraso você pode requerer, só que na realidade você tem que dar 30 dias e depois você tem 30 Aham. dias para ver a ação de despejo. Artigo 9º, né? E Inciso no caso, 2 o. ou 1, não sei de cabeça. 2, se não me engano, que é inadimplir os aluguéis. Eu anotei isso aqui. É o 2. Não, 3. Inciso 3. O escritor Chespirito trouxe para nós assim: no México, o máximo são 14, né? Se chegar a 15, o proprietário pode tirar os móveis da casa. Uma coisa importante, escritor: o mesmo penhor legal para os hotéis no Brasil existe também para o locador, que é o proprietário do imóvel, Aham. tá? Realmente assim, eu não tenho a mínima ideia. E assim, pessoal, uma coisa importante, tá? Pô, por que a live não ficou legal? A live poderia ser de direito comparado. O Gabriel deu uma travadinha, vou repetir aqui.
Não, Lourenço, é mexicano. O Chaves é mexicano. Ele é em espanhol, né? Mas não é da Espanha. Ele é mexicano. É, por que não levantou isso? Porque na realidade, pessoal, direito comparado não dá para a gente simplesmente procurar na internet assim, qual era o direito vigente, né? Primeiro você tem que fazer porque você tem que saber como ele era aplicado, né? Muita gente acha que direito comparado é só você olhar para a lei. Eu tenho aqui a Constituição argentina, o Código Civil argentino, a Constituição japonesa, Código Civil japonês, mas eu não me arvoro a ler e falar assim, era assim, né? No Brasil, a gente não tem prazo para poder promover qualquer tempo de inadimplemento é suficiente para você pedir o despejo, né? Mas então, assim, a grande questão é essa. No Brasil não estaria prescrito, seriam 14, daria para chegar até 23. Quando chegasse no 24, começaria a prescrição. E aí. E aí, no caso, o dono do imóvel, ele pode fazer, aqui no Brasil, né? Ele pode fazer igual o seu barriga, o cara tá chegando ali na vila, vê todos os móveis no pátio, não, né? Não. Tem Isso que é, ter na um prazo, realidade, né? eu já vi em filmes americanos também. Tem Aham. uma série que chama Transplant, que é de um refugiado que é médico. Passa na Globoplay. E ele, quando chega em Ah. casa, um dia estão os móveis todos na rua, né? Na realidade, no Brasil, nós temos o perigo primeiro aí, que é de invasão de domicílio, né? Você entrar na casa de alguém, nós temos um problema muito grave aí de discutir a questão da invasão do domicílio. O que pode haver é a retenção do bem. É óbvio, gente, cuidado, tá? A pessoa abandonou, não se sabe onde está o locatário. Aí você pode entrar, mas cuidado que isso aí não é bem. O Bruno, se tiver por aí ainda, é ele que é da parte penal. Mas isso não é tão simples assim. Então, a grande questão 14 meses de aluguel, dava para ficar devendo isso no Brasil? Dava, tá? E é fantástico essa relação do seu Barriga com o seu Madruga, né? O seu Barriga era um homem rico, tinha uma Brasília, o carro que ele tem é uma Isso, Brasília. isso. É a Brasília. Brasília. É, e o Giliard que manda, tu gosta desse negócio de direito? Na realidade é o que a gente trabalha, né, Giliard? Eu sou advogado, então é o que eu sei fazer, né? Eu só não sou igual ao Sou Madruga. O Sou Madruga é um homem que nunca trabalhou, que mais tinha trabalho, né? Isso é também do Sou Madruga, né? Todo mundo fala assim, ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar. O Sou Madruga foi sapateiro, pedreiro, pintor, vendedor de churros. Vai me ajudando aí. Empresário de jogador de ioiô. Esse episódio é espetacular, cara. Pô, joga pro alto. Aquilo é Rapaz, fantástico, é. esse episódio é maravilhoso. Esse episódio é maravilhoso também. Uma pessoa comentou algo aqui que é interessante também, Wagner, que eu tinha esquecido. Tem alguns episódios, igual o caso daquele episódio do Pintando a Vila, dos Gesseiros, que o seu Madruga paga aluguel também com trabalho, né? Exatamente. E o doutor Giovanni, aqui, professor, perguntou assim: o seu Madruga apanhava da Dona Florinda, Maria da Penha? Não, Maria da Penha é só no sentido homem-mulher, nunca mulher-homem, tá? E é aplicado para as relações homoafetivas. Estou com um problema aqui, Gabriel. Minha bateria tá fraca. Ah, Esse celular aqui, ele não aguenta muito tempo a bateria, não. Eu vou tentar. Se eu não conseguir esticar aqui uma telinha, eu vou sair e aí eu volto pro outro celular aqui. Pode ser? pode ser, mas você quer dividir? A gente vai para a parte 2? O que você prefere fazer? Vamos aqui, tá caminhando, tá indo no finalzinho já. Eu acho que dá pra gente Então tá, terminar. Vamos lá. então tá. Assim, quando o seu Madruga some, lá não é falado que ele morreu. Tá? Deixa eu ver se eu troco É, de lugar. Pera aí. Deixa eu trocar de lugar aqui. Eu vou ficar um pouquinho tudo mais no bem. escuro, mas eu consigo botar para carregar o celular. Pera aí. Não é falado que ele morreu, Gabriel. Aí Isso, aparece a dona Neves, né? isso. A Chiquinha começa a morar com ela. Aí Aham. surge o seguinte: a locação poderia continuar sim, tá? No Brasil é a mesma regra. A locação continuaria em nome da Chiquinha, tá? E as E a... dívidas? Oi? E as dívidas? As Eu vou dívidas são ficar sagradas? registrando, Como é que pessoal. faz? Agora eu vou melhorar. Eu tô um pouquinho meio de lado, eu vou ficar aqui.
Não, tá tranquilo. Mas as dívidas, a questão é a seguinte, vamos colocar aqui, eu estou no escuro, tá, pessoal? Não assusta, não. Que o seu Madruga morreu, tá? Se ele tivesse morrido no Brasil, as dívidas passariam para a Chiquinha? Na realidade, pessoal, nenhuma dívida passa do morto para o... No modo... Liguei aqui. Acho que agora melhorou. Foi? Tranquilo? Tá me ouvindo? Tá, ok. Isso. No Brasil, o que acontece é que a nossa herança responde pelas nossas dívidas, tá? A nossa herança responde. Vou pegar o script aqui. Então, na realidade, no Brasil, a gente pagaria as eventuais dívidas do seu Madruga, o patrimônio dele responderia. Que ele não tem quase nada. A única coisa boa que ele tinha é que a televisão que ele quebra achando que na realidade faltou energia elétrica na vila. Exatamente. Né? E a gente comentou do despejo, eu não comentei o nome dos episódios, que tem um episódio que chama O Dinheiro Perdido, de 78, que tem o despejo, e tem aquele outro também, que é o despejo do Seu Madruga, de 77, né, que é porque ele tá ali recolhendo até as coisas da casa dele para poder ir embora. Meu caro amigo, ó, até porque já tá acabando a bateria, vamos falar só do último episódio que não tem nada a ver com direito civil, mas é maravilhoso, que é o julgamento do Chaves. Como é que chama o episódio? Isso mesmo. Era uma vez um gato. É o do gato do Kiko. São 2 episódios, não é isso? Isso, são 2 episódios, 75. Era uma vez o gato, parte 1 e parte 2. Lá é falado muito o Pé de Mais Um, que na realidade é o Perry Mason. Né? É uma série famosa americana. O filho do Carlos Villagrán tá aí conosco, ó, o Edson. Abraços, Edson. Baratos Eventos é ele. Eventos é esse? Isso, filho do Carlos. Olha, como é que se chama ele? Como é que ele se chama? Edson, ele tem Pelé no nome, em homenagem ao Pelé, você acredita? Oh. De Brasil, seja bem-vindo a esta live. Não sei como se habla live em live, em vivo, live. Vamos a falar em vivo. Hasta hoje. Hoje não, porque aí é hoje, né, para eles. Meu espanhol tá uma porcaria. Se chama Edson. Saludos. Nos sentimos... Edson Arantes do Nascimento Pelé. Tenemos Villagrán. Mucho de tener su presencia acá en nuestra live. Besos e abraços de Brasil. Olha só. Só para fechar, esse episódio é maravilhoso, né? E que termina com aquela frase maravilhosa do Chaves. Eu digo quem era o homem bocó que ficou parado no meio da rua. E é uma coisa assim... Primeiro é legal porque jamais isso iria a julgamento no Brasil, porque é morte de bicho, né? No Brasil, a gente só tem julgamento dessa forma, os trials, né? Esses julgamentos que a gente chama aqui de tribunal do júri, para crimes tentados ou consumados contra a vida, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, nós temos questões civis, indenizatórias. O júri com o John Cusack é famoso por isso, é um filmaço sobre indenização de armas, né? Da indústria de armas. E assim, eu queria dizer, quem hoje quer conhecer Chaves, conheça os seguintes episódios. O episódio da vizinhança, como é que chama? Da festa da vizinhança. Festa da boa vizinhança. São 2 episódios também, ou 3, né? Esses são 4. 4 episódios, olha só. São 4. A parte 4 estreou no SBT só em 2012. E lá no México, eles não têm a parte 2. Que espetáculo. E assistam o julgamento, que é maravilhoso. O julgamento do Chaves é uma coisa maravilhosa, né? Que acusam o Chaves de matar o gato do Kiko. Isso. Na realidade, o Chaves estava o que a gente chama de estado de necessidade. Ele foi se desviar do bocó que estava parado no meio da rua e pegou o gatinho, né? Mas assim, eu queria usar isso aí como exemplo para fechar, que óbvio, quem está nos ouvindo, seja ele do direito, quem vai nos ver
nos ouvindo, seja ele do direito ou não, direito civil, ele está presente na nossa vida inteirinha. O Edson está dizendo que nós sabemos mais que ele. Quem dera, né? Quem dera. Isso. Sabemos um pouquinho. Un ratito solo assim. Mas no hay nada que perdonar. Nosotros que nos excusamos de no poder hablar en castellano tan bien como usted nos hace comprender lo que escribe. Mas é espetacular compreender que direito civil está no Chaves. Olha que coisa. Pô, direito civil é uma coisa distante, está lá. E tem um monte de coisa. Se a gente dá para fazer umas 10 lives dessa aqui, né? Dá. E tem muita coisa aqui anotada ainda. Futuramente, a parte 2. Vamos fazer a parte 2, que será um episódio perdido. Meu querido amigo Gabriel, eu acho que eu vou ter que parar porque minha bateria está indo embora mesmo. Queria te agradecer. Você perdeu o seu tempo. Eu que te agradeço. Para todo mundo que ficou aqui nos vendo, nos ouvindo, salve essa live. E eu queria te pedir autorização para transformar isso num podcast. Eu tenho um podcast sobre isso. Óbvio. Claro. E vamos falar mais um monte. Tem mais um monte de coisa, tá? E para aqueles que são mais arredios, poxa, direito combina com coisa assim. Direito combina com tudo. E leveza faz parte de tudo da nossa vida. Né? Vou apresentar para vocês meu quartinho de estudo aqui, ó. É aqui meu quartinho de estudos, mas lá eu tenho a espadinha do Bilbo Bolseiro, ali eu tenho meus bonequinhos, porque a gente nunca vai a lugar nenhum se a gente não souber de onde a gente veio, e a gente, antes de tudo, foi criança. E da nossa infância fez parte o grande Chaves. O Edson está nos avisando aqui que às 8 da noite no México começa uma live em Facebook de música DJ. Sucesso! Tá? Daqui meia hora. Obrigadão, Gabriel, e obrigado para todo mundo. Eu que te agradeço por aceitar, por ter esse tempo aí. É muito bom poder te ver. Tem muito tempo, né, que a gente não se encontra assim. A gente conversa por mensagem, mas não é a mesma coisa. Espero aí, né, que a gente possa logo nessa pandemia amenize e que possa vir bastante coisa aí, bastante projeto. Se tiver qualquer coisa na Unipac, pode me chamar que eu tô indo. Sou pau pra toda a obra aí, só me chamar. Te agradecer por isso, porque você é uma pessoa, assim, maravilhosa. Não tem, assim, todo mundo tem esse mesmo sentimento que eu tenho por você, esse carinho. Você é uma pessoa, assim, não falta palavras de verdade para poder descrever essa pessoa maravilhosa que você é, esse caráter, essa didática. De verdade, te agradeço muito por esse momento aqui. É muito importante para mim e acredito que para todo mundo que está nos assistindo aí. Essa audiência boa, pessoal aí presente com a gente na live, ajudando a construir um pouco mais aí. E quem não segue ainda, siga turma_CH. É turma.ch. .ch. Ponto. Ponto. E sigam o Wagner Inácio Dias Freitas também. Pessoal que quer aprender um pouco sobre direito, tem bastante coisa legal nas redes dele, procurem. @Wagner Inácio, né? @Wagner Inácio, que é o meu pessoal, e tem o Dica do Dias, né? E o Edson, isso. Falou aqui, tenemos mucho gusto de hacer con ustedes esta live. Nos hablamos. Hasta luego, Edson. Buen live para isso aí. Música, DJ. Gabriel, um beijo para você, meu querido. Um abraço. Obrigado para todo mundo que ficou com a gente aí. E vamos pensar no segundo episódio perdido da live. Claro. Eu que te agradeço. Muito obrigado e muito obrigado, pessoal, pela audiência e presença conosco. Até a próxima, Wagner. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Valeu. Pessoal. Até mais. Até a próxima. Hasta luego. Hasta luego.